Oi, aqui é a Magda do canal Interiores Exteriores e neste episódio vamos falar sobre os erros mais comuns cometidos por quem está decorando apartamentos. Mas antes de começar, gostaria de destacar que às vezes a mesma situação pode ser um erro ou não. Quando não pensamos bem em algo e depois nos arrependemos do que aconteceu, aí sim podemos falar em erro. Por outro lado, quando alguém decide conscientemente por uma solução, isso nem sempre será um erro. Por isso, não há indicações claras sobre o que é erro e o que não é. É melhor falar sobre os aspectos aos quais vale a pena prestar atenção, mas se eu escrevesse isso na miniatura, a legenda ficaria muito pequena. Por isso, me permito recorrer a essa generalização e a um slogan que todos nós conhecemos bem. Erro. Não dar importância às dimensões. Muito frequentemente, vejo que pensar nos interiores, no que queremos colocar lá e como organizar, acontece totalmente desconectado das dimensões do ambiente. E, no entanto, é difícil falar sobre o projeto da cozinha sem saber o que realmente cabe lá. Fazer isso no olhômetro é realmente muito míope. Eu sei que às vezes parece que é só por alto, que de algum jeito vai caber, que sentimos esse espaço, mas de verdade as medidas são muito importantes e não devemos subestimá-las. Por não prestar atenção às medidas, às possibilidades de um determinado ambiente, surgem muitos problemas desnecessários. E às vezes realmente é questão de centímetros. Quando compramos um sofá um pouco maior, de repente a estante que deveria ficar ao lado dele já não cabe mais. Então essa estante precisa ser colocada em outro lugar, e para colocá-la em outro lugar é preciso mover a cômoda que estava lá antes, e de repente percebemos que todo o quarto precisa ser reorganizado. Para que criar esse tipo de problema, se basta medir tudo antes? Eu sei que muita gente tem más lembranças da matemática da escola, mas realmente vale a pena superar essa resistência, pegar uma fita métrica, e o ideal é também ter um medidor a laser em casa, porque com o medidor a laser é mais fácil medir distâncias grandes sozinha, já que a fita métrica, quando você estende, ela fica meio mole. Geralmente chega um momento em que precisa de 2 pessoas para conseguir medir direito. E tendo as medidas anotadas, agora podemos trabalhar nisso de forma realmente precisa. Mistura de estilos e muitas inspirações ao mesmo tempo tornam difícil decidir do que mais gostamos. Esses e aqueles ambientes são legais, assim como os outros. E no final, de cada tipo, a gente pega alguma coisa para si, o que, claro, de certa forma, está totalmente ok. Mas às vezes, isso leva a combinações muito estranhas, que nem sempre vão ficar tão boas quanto aquelas inspirações de onde tiramos as ideias. Quando a gente pega uma foto de um ambiente glamuroso, ele fica incrível com todos aqueles brilhos, molduras decorativas, veludos, e depois pega uma foto de um ambiente escandinavo mais rústico, com painéis de madeira, no estilo de uma casinha à beira-mar, esse também fica incrível. Mas quando a gente mistura esses brilhos com aquela madeira rústica, o veludo com os painéis de madeira, nem sempre isso vai continuar bonito. Algumas coisas são difíceis de combinar, e quando não temos experiência, devemos ter ainda mais cuidado com isso. E não se trata só dos estilos na decoração, mas também das cores. Quando gostamos de uma paleta de cores pastéis, todas elas combinam bem entre si. Admiramos ambientes onde há muitos tons pastéis usados e, da mesma forma, depois misturamos as cores também na nossa casa. Afinal, nas inspirações tudo parecia bonito, só que a gente também gosta de uma cor que não é pastel e, de repente, colocamos ela nesse ambiente e já temos um amarelo vivo, aqui já temos um bordô, ali já temos um azul marinho e, de repente, percebemos que já não é mais uma paleta pastel. E a combinação de tantas cores de paletas diferentes nem sempre vai ser tão harmoniosa. E isso não significa que não podemos misturar cores, que não podemos misturar estilos, que temos que ser muito restritivas na hora de escolher o que gostamos. Definitivamente não. Só que, já que vocês estão se baseando em algumas inspirações, prestem atenção se misturá-las realmente vai dar um efeito legal.
Vocês podem até recortar elementos dessas fotos baixadas do Pinterest e colocá-los juntos para ver se realmente misturar qualquer elemento dessas inspirações ainda resulta em uma inspiração legal, ou se na verdade são coisas totalmente diferentes e precisamos ser muito cuidadosos em como queremos combiná-las. Decorações desproporcionais. E aqui, infelizmente, geralmente o problema é que são pequenas demais e não grandes demais. E isso é especialmente visível no caso das molduras, porque na loja, quando olhamos as molduras, aquelas no formato A4 ou menores, parecem muito legais quando seguramos na mão, a imagem fica bonita. Uma moldura A4 até parece grande, mas depois penduramos essa moldura 20 por 30 na parede. 350 x 260 e ela parece meio sem graça. Ela fica desproporcional em relação à superfície onde está. E se fizermos uma galeria, tudo bem, mas se pendurarmos duas molduras dessas em uma parede tão grande, pode não ficar harmonioso. Paradoxalmente, porque pode parecer que o pequeno é mais seguro, mas nos interiores, com mais frequência, a escolha mais segura são as molduras do tipo 50 por 70. Elas já são bem grandes, mas não tanto a ponto de não caberem até mesmo em uma parede relativamente pequena. E 50 por 70 em algumas paredes também pode parecer um quadro pequeno, mas, na maioria das vezes, vai ficar bom. E é parecido com outras decorações. Muitas vezes, em lojas ou nas férias, compramos algumas estatuetas pequenas, vasinhos. Elas muitas vezes acabam parecendo pequenas demais no ambiente. Isso é chato, eu sei. E eu mesma também lamento. Mas realmente é difícil arranjar essas pequenas decorações em um ambiente. Não adianta se encher logo de cara com vários objetos que são apenas decorativos. É melhor escolher 2 ou 3 que realmente preencham o espaço. E esses pequenos vão se acumulando com o tempo. E definitivamente não quero desencorajar vocês de comprar pequenos objetos, porque não é essa a questão. Eu mesma tenho muitos. Eles têm um valor sentimental para mim e não pretendo me desfazer deles. Mas isso faz com que algumas pessoas vejam meu ambiente como bagunçado. E eu simplesmente aceito isso. Assumo essa escolha. Comprar móveis bonitos sem ter uma ideia de como usá-los. Esse é um ponto polêmico, porque por um lado é maravilhoso encontrar um móvel lindo que vai ficar no nosso apartamento definitivo. Vamos poder exibi-lo de uma forma legal e ele vai dar um caráter especial ao ambiente. No entanto, se tivermos muitos desses móveis, pode acontecer de termos um problema para guardar as coisas, porque esses móveis decorativos nem sempre são a melhor forma de armazenar objetos. Aproveitar bem o espaço é mais fácil com móveis planejados do chão ao teto. A maioria dos móveis que parecem decorativos e que compramos com prazer em feiras de antiguidades ou em lojas definitivamente não atende a esses requisitos. Aliás, é o mesmo no meu caso na sala de estar, onde tenho 2 cristaleiras e uma cômoda grande, que é bem baixinha, então apesar de ser profunda e seus armários serem realmente espaçosos, ainda assim são só 2 armários e 3 gavetinhas pequenas. E a cômoda tem cerca de 1,80 metros de comprimento, então ocupa realmente uma grande parte da parede e, se nesse lugar fossem colocados 2 armários ou uma estante planejada sob medida, com certeza caberia muito mais coisas e o acesso a elas seria melhor. Por isso, primeiro devemos pensar em quantas coisas temos e como queremos armazená-las, e só depois complementar com esses móveis mais decorativos. Porque de que adianta termos um ambiente super estiloso se ele vai sumir debaixo de pilhas de coisas que não temos onde guardar? Um exemplo é um sofá bonito com pés. Eu adoro esse formato leve, mas de que adianta se vamos ter que encher metade do guarda-roupa do quarto com edredom para hóspedes porque o sofá não tem baú? Por isso, é legal encontrar um equilíbrio e de alguma forma conciliar esses móveis funcionais, práticos, que vão nos ajudar a resolver as questões de armazenamento, com aqueles mais decorativos que criam o estilo do nosso ambiente. Armazenamento inadequado. Este ponto está um pouco relacionado com o anterior,
porque se comprarmos uma cristaleira, mesmo que caibam todas as coisas que queremos guardar nela, armazenar documentos ou carregadores nela pode não ser a melhor escolha estética para o nosso ambiente. E claro que o interior da casa não precisa ser sempre estético, afinal ele serve para morar. Mas vale a pena se perguntar se vamos conseguir descansar bem olhando para cabos enrolados e documentos que talvez nos lembrem do trabalho ou de um processo judicial que está se arrastando e afeta muito o nosso nível de estresse na vida. De que adianta termos muitas prateleiras e podermos colocar tudo nelas se as prateleiras são abertas e simplesmente não queremos olhar para algumas dessas coisas? É preciso adaptar a forma de armazenar os objetos de acordo com o que estamos guardando. E além disso, é preciso organizar tudo direitinho. É legal ter muitas gavetas, mas se cada uma delas é uma bagunça de coisas misturadas e encontrar algo lá é quase impossível. Não dá para dizer que isso traz conforto ou que o espaço está sendo bem aproveitado. É muito melhor ter organizadores, assim cada coisa tem seu lugar. E ao abrir a gaveta, podemos pegar imediatamente o que precisamos. Por isso, é tão importante adaptar o armazenamento às coisas que temos, para que o nosso dia a dia seja mais agradável. Falta de planejamento detalhado do espaço antes da reforma. E esse é um ponto muito importante, que vou abordar com mais detalhes em um vídeo separado, mas ao mesmo tempo é algo muito comum. Começamos a reforma, a equipe chega e ainda não sabemos onde cada coisa vai ficar, porque achamos que quando as paredes estiverem prontas e tudo estiver feito, aí sim vamos organizar os móveis de algum jeito. Mas esse, de algum jeito, nem sempre é o melhor. E às vezes nem é bom, principalmente quando as tomadas são instaladas em qualquer lugar. É muito fácil acabar com uma situação em que uma tomada fica atrás da cama, outra atrás do guarda-roupa, e não conseguimos acessá-las. Para que instalar tomadas assim, se de qualquer forma não vamos conseguir usá-las direito? Por isso, vale muito a pena, antes de chamar a equipe, antes da data da reforma chegar, pensar bem sobre o que queremos ter e onde cada coisa vai ficar. De forma bem específica, muito específica mesmo. Isso pode nos poupar alguns custos durante a reforma e, com certeza, vai nos ajudar a aproveitar melhor esse espaço depois, quando já tivermos tudo organizado do nosso jeito. Contem nos comentários em que mais devemos prestar atenção e talvez também em que vocês mesmos já caíram. Vale a pena para que outros também aprendam com nossos erros. Fiquem bem, inscrevam-se no Wnętrza ze Wnętrza e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.